O livro A Riqueza das Nações, 1776, de Adam Smith, é uma das obras fundadoras da economia moderna. Nele, Smith apresenta conceitos fundamentais sobre como as economias funcionam e propõe uma análise das causas da prosperidade das nações. A seguir estão as ideias principais da obra. Divisão do trabalho. Smith argumenta que a divisão do trabalho é uma das principais fontes de aumento da produtividade. Ele usa o exemplo de uma fábrica de alfinetes para mostrar como a especialização permite que os trabalhadores se tornem mais eficientes e produtivos. Essa divisão também está relacionada à extensão dos mercados. Quanto maior o mercado, maior a especialização possível. Mão invisível. A metáfora da mão invisível descreve como os indivíduos, ao buscarem seus próprios interesses econômicos, frequentemente promovem o bem-estar coletivo de maneira indireta. Essa ideia sustenta o argumento de que os mercados funcionam melhor quando não são excessivamente regulados. Valor do trabalho e teoria do valor. Smith introduz uma teoria de valor baseada no trabalho, sugerindo que o valor de um bem está relacionado à quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Ele distingue entre valor de uso, a utilidade de um bem, e valor de troca, o que se pode obter por ele em um mercado. Riqueza das nações. Para Smith, a riqueza de uma nação não está em sua quantidade de ouro ou prata, como sugerido pelo mercantilismo, mas na capacidade produtiva de sua população e no acesso a bens e serviços. Ele critica políticas protecionistas e monopólios, defendendo o livre comércio como forma de aumentar a riqueza. Papel do governo. Embora Smith seja frequentemente associado ao laissez-faire, ele reconhece um papel fundamental para o governo em áreas como defesa nacional, administração da justiça e infraestrutura pública, estradas, pontes, etc. Ele também sugere que o governo deve intervir em casos de falhas de mercado. A acumulação de capital. Smith observa que a acumulação de capital é essencial para o progresso econômico, pois permite a expansão da produção. Ele também argumenta que os lucros obtidos pelos capitalistas tendem a ser reinvestidos, gerando mais crescimento econômico. Críticas ao mercantilismo. Smith critica o mercantilismo, a ideia de que a riqueza de uma nação depende do acúmulo de metais preciosos e de uma balança comercial favorável. Ele argumenta que essas políticas frequentemente distorcem os mercados e prejudicam o crescimento econômico de longo prazo. Impactos da política econômica. Ele destaca como políticas econômicas mal planejadas podem prejudicar o progresso. Por exemplo, monopólios e regulamentações excessivas podem sufocar a inovação e limitar a concorrência. Essa obra é uma reflexão abrangente sobre a economia e a sociedade de sua época, mas suas ideias continuam influenciando o pensamento econômico e político até hoje. O contexto político e econômico da época em que Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações era marcado por profundas transformações, tanto na Europa quanto no mundo em geral. Esse cenário ajudou a moldar as ideias de Smith e a relevância de sua obra. Seguem os principais aspectos. Ascensão do Iluminismo. O livro foi escrito no contexto do Iluminismo, um movimento intelectual que defendia o uso da razão, a ciência e a liberdade como meios para melhorar a sociedade. No campo econômico, isso significava questionar ideias tradicionais como o mercantilismo e buscar explicações mais racionais e científicas para os fenômenos econômicos. Declínio do mercantilismo, predominante na Europa dos séculos anteriores, enfatizava a acumulação de metais preciosos, balanças comerciais favoráveis e o controle estatal sobre o comércio. No entanto, suas limitações já estavam evidentes, e pensadores como Smith buscavam alternativas que promovessem um crescimento econômico mais sustentável e equitativo. Revolução Industrial Emergente. Embora ainda em seus estágios iniciais, a Revolução Industrial estava transformando a economia, especialmente na Grã-Bretanha. A introdução de máquinas, o crescimento das fábricas e a urbanização criavam novas formas de organização econômica e geravam debates sobre o papel da produtividade, do trabalho e do capital. Expansão do comércio global. O século XVIII foi marcado pela expansão do comércio marítimo e pela colonização. A Grã-Bretanha, por exemplo, estava emergindo como uma potência comercial e colonial, competindo com outras nações europeias. Esse comércio global proporcionava novas oportunidades econômicas, mas também gerava desigualdades e tensões. Transformações políticas.
Na Europa, a consolidação dos Estados-nação estava em curso, e o poder político começava a se deslocar de monarquias absolutistas para formas mais representativas em alguns lugares. A Revolução Americana, 1775 e 83, contemporânea à publicação da obra, desafiava o controle colonial britânico, levantando questões sobre liberdade econômica e política. Desigualdade social e ruralidade. Apesar das mudanças econômicas, a maior parte da população ainda vivia no campo e dependia da agricultura. A concentração de terras e riqueza criava desigualdades significativas, que Smith observava criticamente em suas análises sobre a relação entre proprietários, trabalhadores e capitalistas. Debate sobre liberdade econômica. Havia um crescente interesse em defender ideias de livre mercado e menor interferência estatal na economia. Smith fazia parte de uma corrente de pensadores que propunham o liberalismo econômico como alternativa às práticas regulatórias e protecionistas dos governos. Esses fatores influenciaram diretamente as preocupações e propostas de Adam Smith, que buscava explicar como a riqueza poderia ser gerada e distribuída em uma sociedade que passava por tantas transformações. Sua obra refletia as questões de seu tempo, mas também estabelecia princípios que ultrapassaram aquela época, moldando o pensamento econômico moderno. Durante a época de Adam Smith, o século XVIII, as correntes filosóficas e científicas eram profundamente influenciadas pelo Iluminismo, um movimento que buscava o progresso por meio da razão, da ciência e da análise crítica. Essas ideias moldaram o ambiente intelectual em que Smith escreveu A Riqueza das Nações. Abaixo, destaco as principais correntes e conceitos que influenciaram a obra de Smith e como ele os incorporou em suas teses. Filosofia moral do Iluminismo escocês. Adam Smith era um dos principais expoentes do Iluminismo escocês, um movimento que combinava filosofia moral, economia e ciência social. Ele foi profundamente influenciado por pensadores como David Hume, seu amigo próximo, que enfatizava o empirismo e a importância das paixões humanas na condução da ação. Na obra, Smith incorpora essa perspectiva ao explorar como os interesses individuais podem levar ao bem-estar coletivo por meio de mecanismos como a mão invisível. Empirismo e método científico. O empirismo, defendido por filósofos como Francis Bacon e John Locke, sustentava que o conhecimento deriva da experiência sensorial e da observação. Smith adotou essa abordagem ao basear suas análises econômicas em observações da realidade, como a produtividade aumentada pela divisão do trabalho. Ele também usou métodos indutivos para construir teorias econômicas a partir de dados e exemplos concretos. Teoria dos sentimentos morais. Antes de A Riqueza das Nações, Smith escreveu Teoria dos Sentimentos Morais, 1759, onde desenvolveu a ideia de que a empatia e o desejo de aprovação social moldam o comportamento humano. Esse conceito está presente em sua análise econômica, especialmente na ideia de que os interesses individuais, quando guiados pela moral e pela competição justa, podem beneficiar a sociedade como um todo. Fisiocracia. A fisiocracia, uma escola de pensamento econômico liderada por François Quesnay, influenciou Smith com sua ênfase na agricultura como a base da riqueza nacional e na defesa do laissez-faire, não interferência do governo na economia. Embora Smith discordasse de que apenas a agricultura criava riqueza, ele adotou a visão fisiocrática de que a economia deveria ser guiada por leis naturais. Contrato social e liberdade. Ideias de filósofos como John Locke e Jean-Jacques Rousseau sobre o contrato social e a liberdade individual também influenciaram Smith. Ele argumentava que a liberdade econômica, o direito de os indivíduos buscarem seus interesses, era essencial para o progresso da sociedade. Sua crítica ao mercantilismo reflete essa visão liberal. Newtonianismo e ordem natural. O sucesso das teorias de Isaac Newton na física inspirou muitos pensadores do Iluminismo, incluindo Smith, a buscar leis gerais que explicassem fenômenos sociais e econômicos. Smith via o mercado como um sistema ordenado por leis naturais, onde a competição e a busca de lucro criavam equilíbrio e eficiência. Racionalismo econômico e utilitarismo. Smith compartilhou algumas ideias com o utilitarismo emergente, especialmente a noção de que as ações devem promover o maior bem para o maior número de pessoas. Ele acreditava que a busca racional pelo interesse próprio, dentro de um mercado competitivo, poderia gerar benefícios coletivos.
História e evolução social. Smith também foi influenciado por uma visão histórica da sociedade, dividindo o desenvolvimento humano em estágios: caça, pastoreio, agricultura e comércio. Esse enfoque histórico permeia sua análise sobre a economia, explicando a evolução das instituições e práticas econômicas. Essas influências mostram que Adam Smith integrou conceitos filosóficos e científicos amplamente debatidos em seu tempo para construir uma visão econômica coerente e inovadora, que transcendeu o contexto histórico imediato e estabeleceu bases duradouras para o pensamento econômico moderno. O conceito de mão invisível, introduzido por Adam Smith, é uma metáfora para descrever como os indivíduos, ao buscarem seus próprios interesses, frequentemente promovem o bem-estar coletivo de maneira não intencional. Esse conceito, central em sua visão do funcionamento dos mercados, apresenta paralelos e contrastes significativos com a ideia de providência das correntes filosóficas cristãs. Mão invisível em Adam Smith é mencionada de forma explícita em A Riqueza das Nações e em Teoria dos Sentimentos Morais. No contexto econômico, refere-se ao seguinte: busca pelo interesse próprio. Smith observa que, ao perseguir lucros e vantagens pessoais, os indivíduos acabam promovendo a eficiência econômica e o bem-estar geral, mesmo sem essa intenção. Autorregulação dos mercados. A competição no mercado age como um mecanismo que equilibra a oferta e a demanda, assegurando que os recursos sejam alocados de forma eficiente. Ausência de centralização. Para Smith, não é necessário que um governo ou autoridade central controle cada detalhe da economia. As ações descentralizadas de indivíduos geram ordem e prosperidade. O conceito de mão invisível não pressupõe um agente consciente ou divino. É uma metáfora para a interconexão entre ações individuais e resultados coletivos, mediada por leis naturais do mercado. Providência nas correntes filosóficas cristãs. A ideia de providência na filosofia cristã refere-se à crença de que Deus governa o mundo e dirige os eventos humanos de acordo com sua vontade e planos. Há três dimensões principais: governança divina. Deus age como um agente consciente que ordena e cuida do mundo com um propósito moral e espiritual. Bem maior. A providência divina é direcionada ao bem-estar final da criação, mesmo que os eventos individuais não pareçam ter um propósito positivo imediato. Intervenção sobrenatural. Diferente da mão invisível, a providência inclui a possibilidade de milagres ou intervenções divinas diretas. Comparação entre os conceitos. Semelhanças. Conexão entre ações individuais e resultados coletivos. Tanto a mão invisível quanto a providência reconhecem que ações individuais podem gerar um benefício maior. No caso da mão invisível, isso ocorre por mecanismos de mercado, na providência, por ação divina. Ausência de intenção direta no agente. Na mão invisível, os agentes não visam diretamente o bem coletivo. Na providência, eventos cotidianos podem parecer aleatórios, mas cumprem um propósito maior. Diferenças. Natureza do mecanismo. A mão invisível opera como uma força natural, emergente e impessoal. Já a providência é consciente e divina, guiada por um ser superior. Objetivo final. A mão invisível visa a eficiência econômica e a prosperidade material, enquanto a providência é direcionada ao bem espiritual e moral. Escopo e agência. Escopo e agência. No conceito de providência, a ordem no universo é mantida por um Deus ativo e transcendente. No conceito de mão invisível, a ordem é fruto da interação de interesses humanos guiados por leis naturais. Smith, embora inserido em uma sociedade onde o cristianismo tinha forte influência, desenvolveu o conceito de mão invisível dentro de uma lógica iluminista e secular. Ele traduziu para o âmbito econômico o tipo de ordem que a teologia cristã atribuía à providência divina, mas sem apelar para um agente consciente ou sobrenatural. Em vez disso, destacou que o sistema de mercado pode produzir ordem por conta própria, através da racionalidade humana e das interações sociais. A obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, e os valores da religião protestante, especialmente o ethos do trabalho como glorificação de Deus, possuem conexões interessantes que foram analisadas por pensadores posteriores, como Max Weber. Essa relação se dá principalmente no contexto das ideias de ética, trabalho e prosperidade.
Smith e a ética protestante do trabalho. Valorização do trabalho. Adam Smith coloca o trabalho no centro da economia. Ele argumenta que o trabalho é a fonte de riqueza e que a produtividade pode ser aumentada por meio da divisão do trabalho. Esse conceito ressoa com a ética protestante, que enxerga o trabalho como uma vocação divina e um dever moral. Autodisciplina e busca pelo interesse próprio. O protestantismo, especialmente em sua vertente calvinista, prega a autodisciplina, a frugalidade e a diligência como virtudes centrais. Smith, por sua vez, vê o interesse próprio como um motor positivo, que, quando canalizado por meio da competição e do mercado, pode beneficiar a sociedade. Acumulação e poupança. A ética protestante valoriza a poupança e a reinversão dos ganhos, ideias que estão alinhadas à ênfase de Smith na acumulação de capital como base para o progresso econômico. Para ambos, o desperdício é moralmente condenável. Ordenação social pela mão invisível. A ideia de que ações individuais podem gerar uma ordem maior reflete, em certo sentido, a crença protestante de que a providência divina governa o mundo. No entanto, Smith seculariza essa visão, atribuindo o equilíbrio ao mercado e não à intervenção divina. Max Weber e a relação entre o protestantismo e o capitalismo. No início do século XX, Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905, ofereceu uma interpretação sociológica dessa conexão. Ele argumentou que o protestantismo, particularmente o calvinismo, teve um papel crucial no desenvolvimento do capitalismo moderno. Alguns pontos-chave de Weber podem ser aplicados para iluminar as teses de Smith. Vocação. Beruf. Weber identificou no protestantismo a ideia de vocação secular, em que o trabalho cotidiano é um meio de glorificar a Deus. Isso legitimou a busca pelo lucro e incentivou uma ética de trabalho intensa, que Smith reconhece como motor da economia. Ascetismo secular. Para Weber, os protestantes calvinistas rejeitavam o consumo ostentatório e reinvestiam seus lucros, promovendo o crescimento do capital. Essa prática é coerente com a visão de Smith sobre a acumulação de riqueza como fonte de desenvolvimento econômico. Racionalização da vida econômica. Weber apontou que o protestantismo incentivou uma abordagem racional e calculista para o trabalho e os negócios, criando as condições para a eficiência econômica que Smith tanto valoriza. Convergências e divergências na leitura de Weber sobre Smith. Weber não menciona Adam Smith diretamente em A Ética Protestante, mas suas análises ajudam a situar as teses smithianas dentro de um contexto maior. Convergência. Weber e Smith compartilham a visão de que o comportamento econômico individual pode gerar efeitos coletivos positivos. Ambos reconhecem o papel central do trabalho, da disciplina e da organização racional na criação da riqueza. Divergência. Enquanto Smith foca nas leis econômicas e na mão invisível como mecanismos seculares, Weber atribui ao protestantismo uma base cultural e religiosa para o desenvolvimento do capitalismo. Para Weber, o ethos capitalista precede o próprio capitalismo, sendo moldado pela religião, enquanto Smith vê a economia mais como um sistema independente. Síntese e impacto. Adam Smith forneceu a base econômica para entender como o trabalho e o interesse próprio poderiam gerar riqueza e progresso. Max Weber, por sua vez, revelou as raízes culturais e religiosas que possibilitaram essa visão. A conexão entre as duas obras evidencia como a ética protestante moldou a mentalidade capitalista, alinhando as ideias econômicas de eficiência, disciplina e progresso descritas por Smith. A obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, está profundamente conectada ao surgimento do self-made man e do novo homem burguês iluminista, refletindo as transformações culturais, econômicas e sociais que marcaram o declínio da cosmovisão medieval e o advento da modernidade. Essa nova abordagem econômica, centrada no indivíduo e na busca racional de interesses, foi essencial para dar suporte teórico ao espírito empreendedor e ao capitalismo emergente. Smith e a valorização do indivíduo. Ruptura com a visão medieval. Na cosmovisão medieval, a economia era subordinada à moral e à religião, e as atividades comerciais eram vistas com desconfiança. Adam Smith rompe com essa visão ao propor que a busca pelo interesse próprio não é apenas legítima, mas também benéfica para a sociedade quando mediada por leis de mercado. Autonomia e responsabilidade individual.
O Self-Made Man encontra eco em Smith, que enfatiza o papel do indivíduo na criação de riqueza. Ele propõe que a prosperidade surge do trabalho e do engenho pessoal, não de privilégios herdados ou da intervenção estatal. Prática e racionalidade. Smith reflete o ethos iluminista ao valorizar a razão e as ações práticas como motores da economia. Ele legitima o trabalho produtivo e a acumulação de capital como meios para o progresso, promovendo a visão de que o sucesso depende de esforço e mérito. A obra de Smith no contexto burguês iluminista, a economia como ciência autônoma. Smith transforma a economia em um campo de estudo independente, oferecendo uma estrutura teórica que explica o funcionamento do mercado e da produção. Isso atende às necessidades da burguesia emergente, que buscava compreender e otimizar os processos econômicos. O livre mercado como espaço de liberdade. Para Smith, o mercado é o ambiente onde os indivíduos podem exercer sua liberdade, fazendo escolhas racionais em busca de seus interesses. Isso ressoa com os ideais iluministas de liberdade individual e igualdade de oportunidades. Crítica ao mercantilismo e aos privilégios. Smith critica o mercantilismo, que favorecia corporações e monopólios ligados ao Estado, e defende uma economia aberta e competitiva. Essa visão atende às aspirações de uma burguesia que desejava mobilidade social e acesso irrestrito às oportunidades de negócios. O legado de Smith. A obra de Adam Smith teve impacto duradouro, tanto em sua época quanto nas décadas e séculos subsequentes. Fundação do liberalismo econômico. A riqueza das nações estabeleceu os princípios do liberalismo econômico, que valoriza a iniciativa individual, o livre mercado e a limitação do papel do Estado na economia. Essas ideias moldaram as políticas econômicas modernas. Apoio à mobilidade social. Ao defender que a riqueza é criada pelo trabalho e pela inovação, Smith oferece uma base teórica para a ideia de que o sucesso depende mais de esforço individual do que de status social pré-determinado. Inspiração para políticas de mercado. Governos e economistas têm usado as ideias de Smith para justificar políticas de livre comércio, desregulamentação e competição econômica, especialmente durante os séculos XIX e XX. Influência no capitalismo contemporâneo. Smith ajudou a consolidar o ethos capitalista baseado no mérito, na eficiência e na busca pelo lucro, características que sustentam a ideologia do self-made man até hoje. Críticas e reinterpretações. Embora Smith tenha sido celebrado como o pai da economia moderna, sua obra também foi criticada e reinterpretada. Crítica marxista. Karl Marx, entre outros, apontou que a valorização da competição e do interesse próprio pode gerar desigualdades e alienação, aspectos que Smith subestimou. Limitações do laissez-faire. No século XX, economistas como Keynes argumentaram que a crença em mercados autorregulados pode levar a crises econômicas, destacando a necessidade de regulação estatal em certas áreas. Na época de Adam Smith, as correntes filosóficas e econômicas estavam em transição entre tradições pré-modernas e novas abordagens que buscavam sistematizar o estudo da economia como uma ciência autônoma. Além do próprio liberalismo econômico de Smith, outras correntes filosóficas e econômicas influenciaram e coexistiram no período, refletindo as mudanças intelectuais trazidas pelo Iluminismo. Mercantilismo, características principais. Dominante na Europa entre os séculos XVI e XVIII, o mercantilismo defendia que a riqueza de uma nação era medida pela acumulação de metais preciosos, ouro e prata. Promovia o protecionismo, monopólios comerciais e a intervenção estatal para regular o comércio exterior. Smith criticou duramente o mercantilismo em A Riqueza das Nações. Ele argumentou que a verdadeira riqueza provém do trabalho e da produtividade, e não apenas do acúmulo de metais. Sua defesa do livre mercado se opunha às práticas protecionistas mercantilistas. Fisiocracia. Origem e influências. Desenvolvida na França durante o século XVIII, a fisiocracia foi liderada por François Quesnay e Anne-Robert-Jacques Turgot. Era a primeira escola econômica a propor uma teoria abrangente e sistemática, vendo a agricultura como a única fonte verdadeira de riqueza. Ideias centrais. A ordem econômica segue leis naturais. A riqueza deriva da produção agrícola, pois é a única atividade que cria excedentes. Defesa do laissez-faire, embora limitada ao contexto agrícola. Conexão com Smith.
Smith foi influenciado pela fisiocracia em sua defesa do laissez-faire e na ideia de que a economia funciona de acordo com leis naturais. Contudo, ele rejeitou a visão fisiocrática de que apenas a agricultura gera riqueza, reconhecendo a importância do comércio e da indústria. Iluminismo escocês. Contexto filosófico. Parte do iluminismo europeu, o iluminismo escocês foi um movimento intelectual que enfatizava a razão, o progresso e a liberdade individual. Filósofos como David Hume, Francis Hutcheson e Adam Ferguson foram contemporâneos e influenciaram Smith. Contribuições à economia. O iluminismo escocês via a sociedade como um sistema em evolução, guiado por interesses individuais e interações sociais. Smith incorporou essas ideias ao desenvolver sua teoria da mão invisível, mostrando como os interesses individuais podem beneficiar o coletivo. Liberalismo econômico. Fundação por Smith. Embora Smith tenha sido o principal proponente, o liberalismo econômico emergiu de um ambiente mais amplo de ideias iluministas. Essa corrente defendia o livre mercado, a limitação do papel do Estado e a competição como motor do progresso econômico. Impacto tornou-se a base do capitalismo moderno e influenciou decisivamente as políticas econômicas do século XIX. Correntes minoritárias ou precursores. Economistas moralistas, alguns pensadores da época, como Bernard Mandeville, exploraram as interações entre moralidade e economia. Sua obra A Fábula das Abelhas influenciou Smith ao sugerir que o interesse próprio pode gerar benefícios sociais, mas Smith rejeitou a visão cínica de Mandeville sobre a moralidade. Teorias monetaristas iniciais. Economistas como Richard Cantillon estudaram a circulação monetária e a formação de preços. Cantillon é frequentemente visto como um precursor de Smith, com sua visão de que o trabalho é a base da riqueza. Resumo do impacto das correntes na época de Smith. A época de Adam Smith foi marcada pelo declínio do mercantilismo e pela emergência de novas teorias econômicas que buscavam compreender o funcionamento da economia com base em princípios racionais e naturais. A fisiocracia, embora limitada à agricultura, abriu o caminho para abordagens mais amplas como o liberalismo econômico. O iluminismo escocês forneceu o pano de fundo filosófico para a ideia de uma economia autorregulada, enquanto economistas moralistas e monetaristas contribuíram com insights pontuais. Smith consolidou e expandiu essas ideias, criando uma teoria econômica abrangente que ainda influencia o pensamento contemporâneo. As ciências econômicas contemporâneas abrangem diversas linhas e vertentes que refletem abordagens variadas para entender, analisar e propor soluções para questões econômicas. Aqui está uma visão resumida das principais. Schasher, uma economia neoclássica. Foco principal: baseia-se na teoria da utilidade marginal e na análise do equilíbrio de mercado. Valoriza a racionalidade dos agentes econômicos, a eficiência do mercado e a alocação ótima de recursos. Conceitos-chave: oferta e demanda, maximização de utilidade e lucros, equilíbrio geral. Representantes: Alfred Marshall, Leon Walras. Foco principal: analisa a demanda agregada como principal motor da economia, especialmente em curto prazo. Destaca o papel do Estado na estabilização econômica. Conceitos-chave: intervenção estatal, políticas fiscais e monetárias, ciclos econômicos. John Maynard Keynes. Economia marxista. Foco principal: examina a economia a partir das relações de classe e dos conflitos de produção. Enfatiza o papel do capital e da exploração no sistema capitalista. Conceitos-chave: mais-valia, acumulação de capital, luta de classes. Representantes: Karl Marx, Friedrich Engels. 4. Economia austríaca. Foco principal: defende o individualismo metodológico, o mercado como mecanismo autorregulado e a limitação da intervenção estatal. Conceitos-chave: ordem espontânea, subjetividade do valor e empreendedorismo. Representantes: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. 5. Economia comportamental. Foco principal: integra insights da psicologia para analisar decisões econômicas, desafiando a ideia de racionalidade perfeita dos agentes. Conceitos-chave: heurísticas, vieses cognitivos, nudges. Daniel Kahneman, Richard Thaler. 6. Economia institucional. Foco principal: analisa o papel das instituições, regras, normas e organizações na economia. Enfatiza o impacto das estruturas institucionais no desempenho econômico.
Conceitos-chave: custos de transação, direitos de propriedade, path dependence. Representantes: Thorstein Veblen, Douglas North. 7. Economia feminista, foco principal. Examina como o gênero influencia e é influenciado pela economia. Propõe incluir trabalho doméstico e cuidado nas análises econômicas. Conceitos-chave: invisibilidade do trabalho reprodutivo, desigualdade de gênero. Representantes: Marilyn Waring, Nancy Folbre. 8. Economia ecológica, foco principal. Explora a interdependência entre sistemas econômicos e ambientais. Enfatiza a sustentabilidade e os limites dos recursos naturais. Conceitos-chave: desenvolvimento sustentável, capital natural, externalidades ambientais. Representantes: Herman Daly, Nicholas Georgescu Rogan. 9. Economia do desenvolvimento. Foco principal: estuda os fatores que promovem o crescimento econômico e a redução da pobreza, com foco em países em desenvolvimento. Conceitos-chave: crescimento econômico, desigualdade, políticas de desenvolvimento. Amartya Sen, Joseph Stiglitz. Ardèche. Economia pós-keynesiana. Foco principal: expande o keynesianismo, com ênfase em incerteza, dinâmica dos mercados financeiros e desigualdade. Conceitos-chave: demanda efetiva, instabilidade financeira, papel dos bancos. Representantes: John Robinson, Hyman Minsky. 11. Economia computacional e experimental. Foco principal: utiliza modelos computacionais e experimentos para estudar comportamentos econômicos e testar teorias. Conceitos-chave: modelagem de agentes, simulações, economia experimental. Representantes: Vernon Smith, John Holland. Essas vertentes ilustram a riqueza e a complexidade do pensamento econômico contemporâneo, permitindo abordagens diversificadas para os desafios do mundo real.